A mitologia romana não nasce para entreter, ela nasce para organizar a vida, justificar escolhas difíceis e sustentar um povo que se via como instrumento do destino. Diferente do que muitas vezes se repete de forma superficial, os romanos não copiaram a mitologia grega por falta de criatividade, nem adotaram esses mitos apenas por admiração cultural. O que Roma fez foi algo muito mais sofisticado, estratégico e profundamente ligado à sua forma de enxergar o mundo. A mitologia romana surge como um sistema funcional, prático e utilitário, voltado para explicar deveres, limites, hierarquias, obrigações sociais e, acima de tudo, a relação entre o ser humano, o Estado e o sagrado. Para os romanos, mito não era fantasia distante, mas uma ferramenta viva que orientava decisões reais, guerras reais, leis reais e sacrifícios concretos. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, enquanto a mitologia grega tende a valorizar o indivíduo, o conflito interno, o brilho pessoal do herói e suas tragédias emocionais. A mitologia romana desloca o foco para a coletividade. O herói romano raramente vence por talento ou astúcia individual. Ele vence porque cumpre um dever, porque suporta perdas, porque aceita o peso do destino sem questionar se isso lhe trará felicidade. Essa diferença muda completamente a função do mito. Em Roma, o mito ensina a obedecer, a persistir, a respeitar pactos e a entender que o preço da ordem quase sempre é o sofrimento pessoal. Outro ponto fundamental é que a religião romana nunca foi separada da política, da família ou da vida pública. Os deuses não habitavam apenas templos distantes ou narrativas antigas. Eles estavam presentes nos contratos, nos casamentos, nas declarações de guerra, nos juramentos militares, nas colheitas e até na travessia de uma porta. A mitologia romana nasce dessa convivência constante entre o humano e o divino, onde cada gesto cotidiano podia atrair proteção ou punição. Não se tratava de acreditar ou não acreditar, mas de agir corretamente para manter o equilíbrio entre o mundo visível e o invisível. Quando Roma entra em contato profundo com a cultura grega, especialmente após sua expansão pelo Mediterrâneo, ela encontra um vasto repertório de narrativas já consolidadas, ricas em personagens, conflitos e genealogias divinas. Em vez de rejeitar essas histórias, Roma as reorganiza. Os deuses recebem novos nomes, novas funções e, principalmente, novos significados morais. O que era impulso passa a ser disciplina. O que era desejo passa a ser dever. O que era drama pessoal passa a ser consequência coletiva. Esse processo não enfraquece a mitologia romana, mas a fortalece, tornando-a flexível e capaz de absorver culturas sem perder sua identidade central. Cada deus, cada mito e cada ritual existe para explicar por que Roma age como age, por que o sacrifício é valorizado, por que a palavra dada é sagrada e por que o destino coletivo sempre se sobrepõe ao desejo individual. A mitologia romana não pergunta quem você quer ser. Ela pergunta o que precisa ser feito, mesmo quando isso custa tudo. Essa lógica será a base de tudo o que vem a seguir, desde os espíritos mais antigos que habitavam casas e campos, até os grandes deuses que legitimaram o império. Cada camada da mitologia romana foi construída para sustentar uma civilização que acreditava que sobreviver exigia ordem, disciplina e obediência ao sagrado. É a partir dessa mentalidade que o universo mítico romano começa a se revelar, não como uma imitação, mas como uma das construções simbólicas mais sólidas e duradouras da história humana. Muito antes de Júpiter lançar seus raios, antes de Marte marchar com exércitos e antes de Vênus inspirar desejo e linhagem, o mundo romano era habitado por forças silenciosas, quase invisíveis, mas absolutamente essenciais. A mitologia romana começa sem grandes narrativas épicas, sem batalhas cósmicas e sem genealogias complexas. Ela nasce no chão batido das casas, no limite dos campos,
na fumaça do fogo doméstico e no medo constante de romper um equilíbrio frágil entre o humano e o invisível. Nesse estágio mais antigo, o sagrado não tem rosto humano, não possui histórias elaboradas e não exige templos monumentais. Ele se manifesta como presença, como risco e como necessidade. Os primeiros romanos acreditavam que cada espaço da vida cotidiana era habitado por uma força específica. Não se tratava de deuses com personalidade, mas de potências funcionais ligadas a ações concretas. Havia uma força para a porta, outra para a soleira, outra para o fogo, outra para o armazenamento de alimentos, outra para o campo arado e outra para o crescimento das sementes. Cada ato humano correto mantinha essas forças favoráveis. Cada erro, descuido ou esquecimento podia provocar doença, infertilidade, incêndio ou morte. O mundo, portanto, não era moral no sentido moderno, mas ritual. Sobreviver dependia de fazer as coisas da maneira certa. Dentro da casa surgem os lares e os penates, espíritos ligados à proteção do lar, da família e da continuidade do sangue. Eles não são heróis nem figuras grandiosas, mas guardiões constantes. Estão presentes na refeição, na herança, na memória dos antepassados e na segurança do espaço doméstico. O lar romano não é apenas uma construção física, mas um território sagrado. Cruzar sua porta sem o devido respeito é romper uma fronteira espiritual. Por isso, a religião romana começa dentro de casa, antes de qualquer templo público, e ensina que a estabilidade da cidade depende da estabilidade das famílias. Nos campos, outras forças dominam. Espíritos ligados à fertilidade da terra, ao crescimento dos grãos, à chuva, ao sol e ao ciclo das estações, determinam se haverá abundância ou fome. O agricultor romano não pede sucesso, ele tenta evitar o desastre. Cada plantio é acompanhado de rituais precisos, cada colheita exige agradecimento, e cada praga é interpretada como sinal de desequilíbrio. A natureza não é romântica nem benevolente. Ela é uma entidade poderosa que responde a gestos corretos ou incorretos. Essa visão cria uma relação de profundo respeito e temor, onde o trabalho agrícola é ao mesmo tempo atividade econômica e ato religioso. Também existem os espíritos das fronteiras. Limites entre terrenos, estradas e propriedades são considerados pontos sensíveis, onde o mundo humano toca o mundo invisível. Violar uma fronteira sem permissão não é apenas um crime civil, mas uma ofensa espiritual. Essa mentalidade ajuda a explicar por que, mais tarde, Roma dará tanto valor à ideia de território, lei e expansão ordenada. Desde o início, ultrapassar limites exige ritual, justificativa e, muitas vezes, sacrifício. Nessa fase arcaica, não há grandes histórias sobre criação do universo ou guerras entre deuses. O que existe é uma religião do gesto correto, da repetição, da tradição transmitida de pai para filho. O mito ainda não é narrativo, ele é comportamental. Ensina como acender o fogo, como entrar em casa, como plantar, como jurar e como lembrar os mortos. O tempo não é visto como linha, mas como ciclo. Tudo retorna, e o erro de hoje pode cobrar seu preço muitas estações depois. Essas camadas primitivas nunca desaparecem. Mesmo quando os grandes deuses surgem, mesmo quando Roma constrói templos grandiosos e adota mitos estrangeiros, esses espíritos continuam presentes, silenciosos, sustentando a base da religião romana. Eles explicam por que Roma valoriza tanto a tradição, por que o passado pesa tanto sobre o presente e por que inovar sem respeitar o que veio antes é sempre visto como risco. Antes de ser uma mitologia de deuses poderosos, Roma constrói uma mitologia do cuidado, do medo e da repetição. É nesse solo antigo, discreto e rigoroso que todo o panteão romano vai crescer. Quando a mitologia romana começa a ganhar forma conceitual, ela não se organiza em torno de perguntas sobre felicidade, realização pessoal ou sentido da vida individual. O eixo central passa a ser outro: ordem, dever e consequência. Para o romano, o universo funciona como uma rede de pactos invisíveis. Nada acontece por acaso, e quase nada é perdoado quando um compromisso é quebrado. O destino não é uma força caprichosa,
mas um caminho traçado que exige obediência. E a virtude suprema não é a coragem impulsiva, mas a fidelidade à palavra dada, mesmo quando ela conduz à perda. Essa visão se cristaliza no conceito de dever como obrigação sagrada. O romano acredita que cada pessoa nasce inserida em uma cadeia de responsabilidades que antecede sua própria vontade. Há deveres para com a família, para com os antepassados, para com a comunidade e para com os deuses. Ignorar qualquer um desses níveis não é apenas falha moral, é ruptura cósmica. O mundo responde. A colheita falha, a guerra se perde, a doença se espalha. O mito romano ensina que o universo observa, registra e cobra. O juramento ocupa um lugar central nesse sistema. Jurar não é prometer no sentido emocional, mas selar um pacto com forças que ultrapassam o indivíduo. Quando um romano jura, ele convoca testemunhas divinas. Quebrar um juramento não é apenas mentir, é desafiar o equilíbrio do mundo. Por isso, muitos mitos romanos não giram em torno de traições passionais, mas de pactos rompidos e punições inevitáveis. O medo que atravessa essas narrativas não é o da morte imediata, mas o da consequência prolongada, que pode atingir filhos, netos e toda a cidade. O destino, nesse contexto, não elimina a escolha. Pelo contrário, ele torna a escolha mais pesada. O romano pode decidir agir contra o que foi determinado, mas sabe que essa decisão terá custo. O herói romano é aquele que entende o destino e, mesmo sofrendo, o aceita. Não há glória em fugir da obrigação, há honra em suportá-la. Esse traço molda toda a mitologia posterior, especialmente nos grandes relatos fundadores, onde o protagonista frequentemente abre mão de amor, conforto e até da própria felicidade para cumprir uma missão maior. Essa mentalidade também explica por que a mitologia romana é menos indulgente com o erro do que outras tradições. A falha não é tratada como aprendizado interior, mas como quebra de ordem. O erro exige reparação. Rituais surgem para restaurar o equilíbrio, sacrifícios são oferecidos para aplacar forças ofendidas e novos pactos são firmados para substituir os antigos. O mito, nesse sentido, funciona como manual de contenção do caos. Ele não consola, ele orienta. A noção de consequência atravessa até os mitos mais simples. Uma palavra dita fora de hora, um ritual incompleto, um sinal ignorado, tudo pode desencadear uma sequência de eventos irreversíveis. O romano aprende desde cedo que viver é interpretar sinais e agir com cautela. O mundo não é hostil, mas é rigoroso. Ele exige atenção constante e respeito às regras não escritas que sustentam sua ordem. Ao estabelecer o dever como valor supremo, a mitologia romana prepara o terreno para uma sociedade que aceita disciplina, hierarquia e sacrifício coletivo. Essa visão não nasce do autoritarismo, mas do medo ancestral de que o caos retorne se a ordem for negligenciada. Cada mito reforça essa lição silenciosa. Sobreviver não depende de vencer, mas de cumprir. É com essa lógica profundamente enraizada que os romanos começam a olhar para o céu, para o tempo e para a terra, buscando nos poderes primordiais a origem dessa ordem implacável que governa deuses e homens. Quando a mitologia romana começa a explicar a origem de tudo, ela evita cenas grandiosas de criação explosiva ou batalhas caóticas entre forças primordiais. A visão romana do nascimento do cosmos é mais silenciosa, mais estrutural e profundamente ligada à ideia de ordem progressiva. O universo não surge do acaso, mas da organização gradual de forças que passam a ocupar seus lugares corretos. Antes de existirem deuses com vontades claras, já existiam princípios que moldavam o funcionamento do mundo. Entre eles, o tempo, o céu e a terra ocupam posições centrais. O tempo aparece como a primeira força absoluta, não como um relógio que mede instantes, mas como uma entidade que tudo consome, tudo transforma e tudo governa. O tempo romano não é benevolente nem cruel, ele é inevitável. Nada escapa ao seu avanço, nem mesmo os deuses. Essa concepção cria uma mitologia onde o passado tem peso real, o presente exige responsabilidade e o futuro cobra o preço das escolhas feitas. O tempo não perdoa,
apenas continua. Essa ideia atravessa toda a mentalidade romana e explica por que tradição e memória são tratadas como pilares sagrados. Em seguida surge o céu, não apenas como espaço físico, mas como domínio da autoridade. O céu representa altura, vigilância e poder. Tudo o que vem de cima carrega legitimidade. Relâmpagos, trovões e sinais celestes não são fenômenos naturais isolados, mas mensagens que exigem interpretação. O céu romano observa, julga e intervém. Ele é o local onde a ordem se manifesta de forma incontestável e por isso se torna o território simbólico do poder supremo. A terra, por sua vez, não é apenas solo fértil. Ela é matriz, limite e sepultura. A terra acolhe o nascimento, sustenta a vida e recebe os mortos. É nela que os pactos são selados, que os corpos são enterrados e que a memória dos antepassados permanece. A terra romana é sagrada porque guarda tudo aquilo que foi e tudo aquilo que será. Ofendê-la é romper o elo entre gerações. Cultivá-la corretamente é garantir continuidade. Essas três forças não são personagens no sentido narrativo, mas fundamentos do mundo. Elas definem o espaço onde os deuses posteriores irão atuar. Quando a mitologia romana fala do nascimento do cosmos, ela está menos preocupada em contar uma história e mais em estabelecer um sistema. O universo é apresentado como algo que funciona, que responde a regras e que pune desequilíbrios. Não existe neutralidade. Tudo está conectado. A partir dessa base, os primeiros deuses começam a surgir como personificações dessas forças primárias. Eles não criam o mundo do nada, mas assumem o controle de aspectos já existentes. Essa diferença é crucial. O poder romano não nasce da invenção, mas da administração. Governar, seja o cosmos ou uma cidade, significa manter cada elemento em seu lugar correto. Essa ideia vai moldar não apenas o panteão, mas a própria noção de autoridade política em Roma. Ao compreender o nascimento do cosmos dessa forma, o romano aprende que viver é ocupar um lugar dentro de uma ordem maior. Não há espaço para arbitrariedade absoluta. Até os deuses respondem a princípios anteriores a eles. O céu observa, o tempo avança e a terra registra tudo. É nesse universo rígido e coerente que surgirá a memória de uma era ideal. Um tempo em que a ordem parecia perfeita e a distância entre deuses e homens era menor. Essa lembrança marcará profundamente o imaginário romano e dará origem a um dos mitos mais duradouros de sua tradição. Dentro da mitologia romana, poucos mitos exercem tanta força simbólica quanto a narrativa da Idade Dourada associada a Saturno. Não se trata apenas de uma história sobre abundância, mas de uma lembrança coletiva, de um tempo em que a ordem do mundo parecia natural, estável e justa. Saturno representa um passado idealizado, anterior às guerras constantes, às disputas políticas e à rigidez das leis. Ele governa um período em que a terra oferecia seus frutos sem esforço extremo, em que não havia necessidade de cercas, exércitos ou punições severas. Essa era não é descrita como perfeita por ingenuidade, mas como contraponto moral ao presente. Saturno surge como uma divindade ligada ao tempo, à colheita e à organização cíclica da existência. Ele ensina que tudo nasce, cresce, amadurece e retorna à terra. Seu domínio não é marcado por violência ou ostentação de poder, mas por estabilidade. Durante seu reinado mítico, não há escravidão formal, não há propriedade privada rígida e não há necessidade de leis complexas. A convivência humana se sustenta pelo costume e pela confiança. Essa imagem exerce um fascínio profundo sobre os romanos, porque contrasta diretamente com a realidade dura de uma sociedade construída sobre disciplina, hierarquia e expansão militar. A Idade Dourada não é apresentada como um sonho inalcançável, mas como uma lembrança incômoda. Ela funciona como medida moral. Ao lembrar que houve um tempo melhor, a mitologia romana reconhece que a ordem atual, embora necessária, tem um custo elevado. A guerra, a desigualdade e o sofrimento não são vistos como virtudes, mas como consequências inevitáveis da perda daquela harmonia inicial. Saturno, portanto, não é apenas um deus do passado, mas um espelho que revela o preço da civilização.
Essa memória ganha forma concreta nos rituais dedicados a Saturno, especialmente nas festividades em que as hierarquias sociais são temporariamente invertidas. Durante esses períodos, senhores e servos compartilham a mesa, as formalidades são suspensas e a cidade experimenta uma breve lembrança da igualdade perdida. Esses rituais não pretendem restaurar a Idade Dourada, mas permitir que a sociedade libere tensões acumuladas e reconheça, ainda que por um instante, que a ordem rígida não é natural, mas construída. Saturno também carrega um aspecto ambíguo. Como deus do tempo, ele não apenas cria, mas devora. O mesmo tempo que gera abundância é o que destrói tudo o que existe. Essa dualidade reforça a ideia de que a Idade Dourada não poderia durar para sempre. O avanço do tempo exige transformação, conflito e adaptação. O mundo ideal é insustentável em um universo regido por ciclos. Assim, o fim da Idade Dourada não é apresentado como tragédia absoluta, mas como transição inevitável. Para os romanos, lembrar de Saturno não significa desejar um retorno literal ao passado, mas compreender que a estabilidade atual só existe porque algo foi perdido. A mitologia ensina que toda ordem nasce da ruptura de um equilíbrio anterior. Essa consciência cria uma cultura que valoriza o sacrifício e aceita a dureza do presente como preço da sobrevivência coletiva. Saturno permanece, então, como uma presença silenciosa na memória romana, lembrando que a paz plena pertence ao passado e que o futuro exige disciplina. É a partir desse ponto que o mito avança para uma nova fase. O mundo deixa de ser governado pela abundância espontânea e passa a ser regido pela autoridade, pela lei e pelo poder celeste. O reinado de Saturno dá lugar a uma ordem mais rígida, onde o céu assume o comando e o destino dos homens passa a ser supervisionado por uma divindade que não oferece igualdade, mas exige obediência. É nesse cenário que a figura de Júpiter começa a se impor como centro da soberania divina e humana. Com o fim da Idade Dourada de Saturno, a mitologia romana entra em uma fase decisiva. A abundância espontânea cede lugar à autoridade organizada e o universo passa a exigir vigilância constante. É nesse momento que Júpiter se impõe como centro absoluto do poder. Ele não surge apenas como o mais forte entre os deuses, mas como o garante da ordem, o fiscal do juramento e o juiz das transgressões. O raio que corta o céu não é um espetáculo natural, é um aviso. Onde Júpiter governa, nada permanece sem resposta. Júpiter representa a soberania em seu sentido mais completo. Ele é o céu que observa, a lei que se impõe e a força que pune. Diferente de Saturno, que governava por equilíbrio, Júpiter governa por autoridade. Sua função não é oferecer igualdade, mas assegurar que cada elemento ocupe seu lugar correto. Reis, magistrados e generais romanos veem nele o modelo máximo de poder legítimo. Governar não é agradar, é manter a ordem mesmo quando isso exige dureza. O vínculo entre Júpiter e o juramento é central. Toda promessa feita sob sua invocação se torna sagrada. Quebrá-la é desafiar o próprio céu. Por isso, acordos políticos, tratados de paz, contratos públicos e compromissos militares recorrem ao nome de Júpiter como testemunha. O medo não é apenas da punição divina imediata, mas da perda de legitimidade. Um governante que mente sob juramento rompe o elo que sustenta sua autoridade. A mitologia ensina que o poder sem fidelidade à palavra se transforma em tirania e atrai desastre. O raio de Júpiter simboliza a rapidez da consequência. Ele não precisa de longos discursos nem de exércitos visíveis. Sua intervenção é súbita, incontestável e definitiva. Esse imaginário molda a forma como os romanos entendem a justiça. A punição ideal não é prolongada nem hesitante. Ela deve ser clara, exemplar e restauradora da ordem. O mito, assim, educa a mentalidade jurídica e política de Roma muito antes de qualquer código escrito. Júpiter também estabelece uma hierarquia rígida entre os deuses. Ele não governa sozinho, mas supervisiona. Cada divindade possui domínio específico, e ultrapassar esse limite gera conflito. Essa organização reflete diretamente a estrutura social romana,
baseada em funções definidas e obediência à autoridade superior. A mitologia reforça a ideia de que o caos surge quando fronteiras são ignoradas, seja entre deuses, seja entre homens. Ao assumir o comando do céu, Júpiter marca a transição definitiva de um mundo regido pela memória, de um passado ideal, para um mundo sustentado pela vigilância constante. A paz deixa de ser natural e passa a ser conquistada diariamente por meio de rituais, leis e respeito aos pactos. A partir desse ponto, a mitologia romana se torna mais severa, mais jurídica e profundamente ligada ao destino do Estado. Sob o olhar de Júpiter, o universo se torna um tribunal permanente. Cada ação humana é potencialmente observada. Cada decisão carrega peso cósmico. Essa percepção cria uma cultura de cautela, disciplina e respeito à autoridade divina. Mas Júpiter não governa sozinho. Ao seu lado, surge uma figura igualmente poderosa, ligada não ao céu aberto, mas ao coração da cidade, à proteção do povo e às tensões que nascem da convivência humana. É a partir dessa complementaridade que a soberania romana começa a se consolidar em todas as esferas da vida. Se Júpiter governa do alto, observando e julgando, Juno atua no centro da vida romana, onde as tensões humanas se acumulam e o futuro do povo é gestado. Ela não é apenas consorte do soberano celeste. Juno representa a continuidade, a proteção coletiva e o vínculo entre indivíduos que formam uma cidade. Onde Júpiter assegura a lei, Juno assegura a permanência. Seu poder não se manifesta no raio, mas na sustentação silenciosa das estruturas que mantêm Roma viva. Juno é, antes de tudo, a deusa do matrimônio e da linhagem. Para os romanos, o casamento não é romance, é instituição. É por meio dele que famílias se unem, heranças são preservadas e o corpo cívico se renova. Juno protege esse pacto porque entende que a cidade só sobrevive se suas famílias forem estáveis. Um matrimônio desfeito, uma linhagem interrompida ou uma descendência ilegítima não são apenas dramas privados, mas ameaças à ordem social. O mito reforça essa ideia ao tratar o casamento como assunto sagrado, supervisionado por uma deusa vigilante. Ao mesmo tempo, Juno é a guardiã do povo romano como entidade coletiva. Ela assume diferentes aspectos conforme a necessidade da cidade: protetora em tempos de guerra, consoladora em períodos de crise, defensora contra invasões e calamidades. Seu vínculo com Roma é tão profundo que ela não se limita a observar. Ela intervém, exige rituais específicos, cobra respeito e reage quando sente que a cidade se afasta de seus deveres. Juno não tolera negligência, porque sabe que a fragilidade interna convida o colapso externo. O ciúme associado a Juno não deve ser entendido como capricho emocional, mas como expressão simbólica da defesa da ordem. Quando ela pune traições ou desvios, o que está em jogo não é apenas a fidelidade conjugal, mas a quebra de pactos fundamentais. O mito transforma tensões sociais reais em narrativas divinas, para ensinar uma lição clara. Romper acordos gera conflito, e o conflito exige reparação. Juno personifica a vigilância constante sobre esses limites. Essa deusa também revela um aspecto importante da mitologia romana. O poder não é homogêneo. Enquanto Júpiter impõe autoridade vertical, Juno atua na rede horizontal das relações humanas. Ela observa como indivíduos convivem, como famílias se organizam e como alianças são mantidas ou traídas. O equilíbrio entre essas duas forças sustenta a cidade. Quando uma delas falha, o sistema inteiro se fragiliza. Juno ensina que a grandeza de Roma não depende apenas de conquistas militares ou de leis severas, mas da capacidade de preservar sua continuidade interna. Proteger o lar, honrar os pactos familiares e garantir a transmissão do sangue e da memória são atos tão políticos quanto vencer batalhas. A mitologia, ao elevar Juno a esse papel central, deixa claro que nenhuma cidade sobrevive apenas pela força. Ela precisa de coesão. Com Júpiter e Juno, o panteão romano começa a assumir forma definida. Céu e cidade, autoridade e continuidade, lei e linhagem passam a operar em conjunto. Mas para que essa ordem funcione de maneira eficaz,
é necessário mais do que poder e proteção. É preciso inteligência, estratégia e técnica. É nesse ponto que surge uma divindade capaz de transformar pensamento em ação disciplinada, moldando tanto a guerra quanto a vida urbana. Se Júpiter representa a autoridade suprema e Juno garante a continuidade da cidade, Minerva encarna aquilo que permite a ordem funcionar na prática, a inteligência aplicada. Na mitologia romana, Minerva não é apenas sabedoria abstrata ou inspiração artística. Ela é método, cálculo e técnica. Seu domínio não está no impulso nem na emoção, mas na capacidade de pensar antes de agir, de planejar antes de atacar e de construir antes de destruir. Para um povo que valorizava a disciplina acima de brilho individual, Minerva se torna uma das divindades mais respeitadas do panteão. A inteligência romana não é contemplativa, é funcional. Minerva ensina que pensar serve para resolver problemas concretos. Ela governa as artes, os ofícios, a escrita, a engenharia e, sobretudo, a guerra estratégica. Diferente da fúria cega do combate, Minerva representa a vitória obtida pela organização, pela leitura do terreno, pela escolha correta do momento. O mito transmite uma mensagem clara. Vencer não é apenas ser mais forte, é ser mais preparado. Essa visão molda profundamente o ideal romano de excelência. O herói associado a Minerva não é o guerreiro impulsivo que busca a glória pessoal, mas aquele que respeita a cadeia de comando, compreende o plano maior e aceita seu papel dentro de uma estratégia coletiva. O sucesso não pertence ao indivíduo isolado, mas ao conjunto que age de forma coordenada. A mitologia reforça assim a lógica militar romana, baseada em disciplina, treinamento e repetição rigorosa. Minerva também ocupa lugar central na vida urbana. Como deusa dos ofícios, ela protege artesãos, arquitetos, escribas e todos aqueles que transformam matéria bruta em estrutura funcional. Cada cidade, cada estrada, cada arma e cada obra pública carrega simbolicamente sua presença. O progresso para os romanos não é espontâneo nem inspirado pelos deuses de forma caótica. Ele é resultado de técnica acumulada, transmitida e aperfeiçoada. Minerva personifica essa confiança na capacidade humana de aprender, organizar e dominar o ambiente por meio do conhecimento. Ao contrário de outras tradições, onde a sabedoria pode ser ambígua ou distante, Minerva é exigente e pouco indulgente. Ela recompensa o preparo e pune a negligência. Ignorar o planejamento, desprezar o aprendizado ou agir sem cálculo é, sob sua lógica, convidar o fracasso. O mito educa para a paciência, para o estudo e para o respeito às regras do ofício, seja ele militar, artístico ou administrativo. Essa deusa também estabelece um equilíbrio importante dentro do panteão romano, onde Marte representa a energia vital da guerra e da juventude. Minerva representa o controle dessa energia. A guerra, sem ela, se transforma em destruição inútil. Com ela, torna-se instrumento político e territorial. A mitologia romana não glorifica o conflito desorganizado. Ela glorifica a guerra vencida com inteligência e propósito. Com Minerva, a ordem divina ganha uma mente. A autoridade de Júpiter, a proteção de Juno e a memória de Saturno passam a ser operacionalizadas por meio da estratégia e da técnica. Roma, enquanto ideia mítica, deixa claro que sua grandeza não nasce apenas da força ou da fé, mas da capacidade de pensar, planejar e executar. No entanto, mesmo a melhor estratégia precisa de energia, coragem e disposição para o confronto direto. É nesse ponto que outra divindade assume protagonismo, conectando o campo, a juventude e a guerra ao destino da própria cidade. Quando a mitologia romana se volta para a guerra, ela não o faz com desconforto nem com vergonha. A guerra, para Roma, não é um acidente da história, mas uma condição de sobrevivência. É nesse contexto que Marte assume um papel central, muito mais profundo do que o simples deus do combate. Marte é energia vital, impulso de expansão e força que protege o que foi construído. Ele não nasce apenas no campo de batalha, mas no solo cultivado, na juventude em formação e no movimento constante que impede a estagnação. Antes de ser associado exclusivamente à guerra, Marte está ligado à fertilidade do campo e ao vigor da primavera.
Ele representa o momento em que a vida rompe a inércia do inverno e avança com força. Esse aspecto é fundamental para entender sua sacralidade. A guerra romana não é vista como destruição gratuita, mas como extensão da energia que garante crescimento e proteção. Assim como o agricultor corta para colher melhor, Roma luta para preservar e ampliar sua ordem. Marte simboliza essa lógica dura e direta. A relação entre Marte e Roma se torna ainda mais profunda quando ele é apresentado como pai simbólico da cidade. Ao gerar os fundadores míticos, Marte não apenas transmite força física, mas legitima a origem violenta da cidade. Roma nasce do conflito, da disputa e do sangue derramado. A mitologia não tenta suavizar esse fato. Pelo contrário, ela o sacraliza. Ao associar a fundação da cidade a Marte, Roma afirma que sua existência é justificada pela guerra e que sua continuidade depende da disposição de lutar. Marte também personifica a juventude romana, especialmente os jovens que deixam o lar para defender a comunidade. Ele acompanha o momento de transição entre a vida doméstica e o serviço público. O mito ensina que crescer para um romano significa estar disposto a arriscar a própria vida pela coletividade. Essa passagem não é apenas social, mas religiosa. Servir sob a proteção de Marte é cumprir um dever sagrado. Diferente de divindades impulsivas, Marte romano não representa a fúria descontrolada. Ele atua em consonância com a ordem estabelecida por Júpiter e com a estratégia ensinada por Minerva. A guerra legítima é aquela declarada corretamente, precedida de rituais, sinais e justificativas. O combate fora dessas regras não é honrado, é caótico. Assim, Marte se torna guardião de uma violência regulada, aceita e institucionalizada. O culto a Marte reforça valores centrais da sociedade romana: coragem, resistência, lealdade e disposição para o sacrifício. Não há promessa de glória eterna individual. O reconhecimento vem do cumprimento do dever e da proteção da cidade. A morte em combate, quando legitimada pelo rito, é elevada a ato nobre. O mito transforma o medo da morte em ferramenta de coesão social. Com Marte, a mitologia romana consolida a ideia de que a paz não é ausência de guerra, mas resultado dela. A cidade existe porque alguém lutou por ela e continuará existindo enquanto houver disposição para defendê-la. Essa visão não celebra a violência pelo prazer, mas a aceita como parte inevitável da ordem do mundo. No entanto, nem toda força se manifesta na guerra ou no campo. Há um poder ainda mais silencioso, mas absolutamente vital, que mantém a cidade viva mesmo quando as armas se calam. Esse poder arde continuamente no centro de Roma, e seu apagamento significaria o fim de tudo. No coração da mitologia romana, existe uma chama que não ilumina batalhas, nem anuncia a autoridade do céu, mas sustenta tudo em silêncio. Vesta representa o fogo doméstico, o calor que torna a casa habitável e a cidade possível. Seu poder não está no movimento, mas na permanência. Enquanto Marte avança e Júpiter observa do alto, Vesta permanece. Se esse fogo se apaga, a ordem inteira corre risco. A mitologia romana deixa claro que nenhuma conquista, nenhuma lei e nenhuma vitória militar tem valor se o centro deixar de existir. O fogo de Vesta não é apenas físico. Ele simboliza continuidade, identidade e proteção coletiva. Dentro de cada casa romana, o fogo mantém a vida cotidiana. No espaço público, o fogo sagrado da cidade representa a própria existência de Roma como entidade viva. Não é por acaso que esse fogo deve permanecer aceso ininterruptamente. Seu apagamento não é visto como acidente, mas como presságio de colapso. Quando a chama falha, algo essencial foi negligenciado. Vesta é uma deusa sem narrativas épicas, sem aventuras amorosas e sem conflitos espetaculares. Sua importância está justamente nessa ausência de drama. Ela encarna a estabilidade absoluta. O mito ensina que o verdadeiro poder não precisa se mover para ser eficaz. Ele sustenta, aquece e protege de forma constante. Essa ideia molda profundamente a mentalidade romana, que aprende a valorizar aquilo que não chama a atenção, mas mantém tudo de pé. A guarda do fogo sagrado é confiada a sacerdotisas,
cuja função não é política nem militar, mas existencial. Elas não representam apenas um culto religioso, mas a responsabilidade direta pela sobrevivência simbólica da cidade. O rigor extremo imposto a essa função revela o quanto Roma temia a quebra da continuidade. Falhar com Vesta não é falhar com um deus específico, mas com o próprio conceito de lar, de cidade e de futuro. O fogo de Vesta também marca a fronteira entre o espaço seguro e o espaço hostil. Onde o fogo arde, há ordem. Onde ele se apaga, o caos pode entrar. Essa lógica se reflete tanto na casa quanto na cidade. Manter o fogo aceso é manter o mundo afastado da desintegração. O mito transforma um gesto simples em ato sagrado, ensinando que a sobrevivência depende da atenção constante aos detalhes fundamentais. Vesta revela um aspecto essencial da mitologia romana. A grandeza nasce da soma de pequenas permanências. Enquanto outras divindades lidam com eventos extremos, ela governa o cotidiano. Comer, dormir, reunir a família e transmitir memória são atos tão sagrados quanto vencer guerras. A mitologia não hierarquiza esses aspectos, mas os integra. Sem Vesta, não há Roma para ser defendida. Com esse fogo eterno, a cidade se ancora no presente e se projeta no futuro. A mitologia deixa claro que o colapso raramente começa com invasões externas. Ele começa quando o centro é negligenciado. Quando o fogo se apaga, a cidade perde seu eixo. É a partir dessa consciência que Roma olha para as forças da natureza fora de seus muros, percebendo que o mundo além da chama também exige respeito, rituais e contenção. Fora do círculo protegido pelo fogo de Vesta, estende-se um mundo que Roma nunca tentou romantizar. A natureza, na mitologia romana, não é cenário neutro nem aliada constante. Ela alimenta, sustenta e protege, mas também pune, destrói e impõe limites severos. Netuno, Ceres e Diana não representam apenas elementos naturais isolados, mas a relação tensa entre o ser humano e forças que jamais podem ser totalmente controladas. O mito ensina que a natureza responde à ordem, mas reage com violência quando é desrespeitada. Netuno governa as águas em movimento, especialmente o mar, que para os romanos simboliza risco, instabilidade e imprevisibilidade. Diferente da terra cultivada, o mar não pode ser domesticado. Ele permite comércio, expansão e contato com outros povos, mas cobra um preço alto. Tempestades, naufrágios e desaparecimentos fazem parte de seu domínio. Netuno não é cruel, mas é indiferente. O mito transmite a ideia de que atravessar o mar exige respeito, rituais e aceitação do perigo. Nenhuma técnica humana elimina completamente sua fúria. Ceres, por outro lado, governa aquilo que mantém a cidade viva todos os dias, o alimento. Ela representa a agricultura, o ciclo das estações e a relação direta entre trabalho humano e recompensa. Diferente da abundância espontânea da Idade Dourada, Ceres exige esforço, paciência e respeito ao tempo correto. Plantar cedo demais ou tarde demais pode significar fome. O mito de Ceres ensina que a sobrevivência não depende apenas de força ou fé, mas de compreender ritmos naturais e agir em harmonia com eles. A figura de Diana ocupa um espaço singular. Ela governa os bosques, a caça e os territórios não civilizados. Diana representa aquilo que existe fora da cidade, longe das leis e das estruturas humanas. Seus domínios são livres, mas perigosos. Entrar em seus bosques sem preparo é arriscar a própria vida. O mito mostra que nem tudo deve ser conquistado ou organizado. Há espaços que exigem distância e respeito. Diana protege a fronteira entre o mundo humano e o mundo selvagem. Essas três divindades formam um conjunto que revela a visão romana da natureza como algo que pode cooperar, mas nunca se submeter completamente. A terra pode ser cultivada, mas não forçada. O mar pode ser atravessado, mas não dominado. A floresta pode ser caçada, mas não possuída. Cada tentativa de ultrapassar esses limites gera resposta. A mitologia funciona, assim, como um manual de contenção do excesso humano. Os rituais associados a essas divindades não pedem controle absoluto, mas permissão.
O romano não exige que o mar se acalme. Ele pede passagem. Não ordena a terra que produza. Ele oferece sacrifício e espera. Não invade o bosque sem sinais. Ele observa presságios. Essa postura revela uma ética de convivência com forças maiores, onde a humildade é condição de sobrevivência. Ao integrar Netuno, Ceres e Diana ao panteão central, Roma reconhece que sua ordem urbana depende de um mundo que não é urbano. A cidade só existe porque há campos férteis, rotas marítimas e limites naturais respeitados. O mito lembra constantemente que a civilização é frágil e que a natureza, quando ignorada, se transforma em ameaça. Com essa consciência, a mitologia romana se prepara para introduzir uma força diferente de todas as anteriores. Uma força que não age pelo medo, pela disciplina ou pelo limite, mas pela atração. Um poder capaz de mover deuses e homens sem recorrer à violência direta. É nesse ponto que surge a divindade que liga desejo, persuasão e destino coletivo de Roma. Quando Vênus entra definitivamente na mitologia romana, o universo deixa de ser movido apenas por autoridade, disciplina e medo da consequência. Surge uma força mais sutil, mas igualmente irresistível: o poder de atrair, convencer e unir. Vênus não governa pela imposição nem pela ameaça. Ela governa pela inclinação do coração e pela sedução do espírito. No imaginário romano, isso não a torna fraca. Pelo contrário, a torna perigosa. O desejo é capaz de romper planos, desafiar juramentos e redirecionar destinos inteiros. Vênus representa o amor, a beleza e a fecundidade, mas sua função vai muito além do romance. Ela é a força que aproxima, que dissolve resistências e que cria alianças onde antes havia distância. Em uma sociedade fundada na disciplina, o mito reconhece que nem tudo se move pela razão ou pelo dever. Há decisões tomadas porque algo atrai, porque algo parece inevitável, porque algo toca profundamente o humano. Vênus simboliza esse impulso que a ordem precisa aprender a conter, usar ou sacrificar. A beleza associada a Vênus não é apenas estética, ela é persuasiva. O que é belo convence sem palavras. O mito ensina que a atração pode ser tão poderosa quanto a lei. Reis hesitam, heróis desviam rotas e cidades mudam de rumo quando o desejo entra em cena. Vênus introduz instabilidade em um sistema cuidadosamente organizado, lembrando que a natureza humana não responde apenas à autoridade do céu ou à disciplina da cidade. Ao mesmo tempo, Vênus ocupa um papel crucial na identidade coletiva de Roma. Ela não é apenas uma deusa entre outras. Ela se torna ancestral simbólica, ligando o destino da cidade a uma linhagem sagrada. Por meio dela, Roma se conecta a um passado heróico e a uma promessa futura. O amor deixa de ser apenas emoção privada e passa a ser instrumento de fundação. O mito transforma a sedução em força histórica. Essa ligação entre Vênus e o destino nacional revela uma característica essencial da mitologia romana. Até mesmo as forças aparentemente caóticas são integradas à ordem. O desejo não é negado, mas enquadrado. Ele pode causar tragédia quando descontrolado, mas também pode legitimar alianças, fundar povos e garantir continuidade. O mito não julga o amor como bom ou mau. Ele mostra seu poder e cobra responsabilidade por suas consequências. Vênus também expõe a vulnerabilidade dos deuses e dos homens. Nenhuma autoridade está totalmente imune ao desejo. Essa fragilidade introduz tensão constante nas narrativas romanas. O universo deixa de ser perfeitamente previsível. Mesmo sob o olhar de Júpiter, o desejo pode desviar caminhos. Isso não destrói a ordem, mas a torna mais complexa. Governar passa a significar administrar não apenas leis e rituais, mas também paixões. Com Vênus, a mitologia romana reconhece que a história não é feita apenas de batalhas e juramentos, mas de encontros, perdas e escolhas emocionais que alteram o curso dos acontecimentos. O desejo passa a ser uma força histórica, capaz de gerar tanto fundação quanto ruína. É a partir desse poder silencioso que Roma começa a se projetar para além de si mesma, conectando mito, linhagem e futuro
em uma mesma narrativa. Em um universo regido por juramentos, deveres e consequências, existe uma necessidade constante de circulação. Ordens precisam chegar aos seus destinos, acordos precisam ser transmitidos, fronteiras precisam ser atravessadas e escolhas exigem rapidez. É nesse espaço de movimento que Mercúrio se torna indispensável. Ele não governa territórios fixos nem estruturas permanentes. Seu domínio é a passagem. Onde algo precisa ir de um ponto a outro, Mercúrio está presente. Mercúrio representa a comunicação em seu sentido mais amplo. Ele é a palavra dita no momento certo, o aviso que chega antes do desastre e a informação que muda o rumo de uma decisão. Na mitologia romana, comunicar não é apenas falar, é agir. Uma mensagem atrasada pode significar derrota militar, quebra de pacto ou colapso político. Por isso, Mercúrio não é um deus secundário. Ele é o elo que permite que a ordem funcione em um mundo vasto e em constante expansão. Além das mensagens, Mercúrio governa as travessias. Estradas, encruzilhadas, fronteiras e viagens estão sob sua proteção. Cada deslocamento carrega risco, porque sair do espaço conhecido é sempre enfrentar o imprevisível. O mito ensina que atravessar exige permissão, atenção aos sinais e respeito às regras invisíveis do caminho. Mercúrio não elimina o perigo, mas orienta quem sabe observá-lo. O comércio também se insere nesse domínio. Trocar bens, negociar valores e circular riquezas depende da confiança na palavra e da agilidade mental. Mercúrio personifica a esperteza necessária para lidar com o mundo em movimento. Essa esperteza, porém, não é celebrada como trapaça pura. Ela é vista como habilidade de adaptação. Em um império em expansão, sobreviver exige compreender línguas, costumes e intenções diferentes. Mercúrio ensina essa flexibilidade. Há ainda um aspecto mais profundo e inquietante. Mercúrio transita entre mundos. Ele atravessa o limite entre o divino e o humano, entre a vida e a morte. Levar mensagens aos mortos ou conduzir almas não é tarefa gloriosa, mas é essencial para manter a separação correta entre esferas. O mito revela que a ordem não depende apenas de barreiras rígidas, mas de canais controlados. Quando esses canais falham, o caos se infiltra. Mercúrio introduz velocidade em um sistema que poderia se tornar excessivamente pesado. Onde Júpiter impõe autoridade e Minerva planeja com cuidado, Mercúrio permite ajuste rápido. Ele representa a capacidade de corrigir rotas antes que seja tarde demais. Essa função o torna ambíguo. A mesma rapidez que salva pode enganar. A mesma palavra que orienta pode manipular. O mito não esconde essa ambiguidade, apenas alerta para seu uso consciente. Para os romanos, compreender Mercúrio é compreender que a ordem não é estática. Ela precisa circular, se adaptar e responder a situações inesperadas. Um império que não se comunica, colapsa. Uma cidade que não transmite seus valores, perde coesão. Mercúrio mantém tudo em movimento, ligando campos, cidades, mares e mundos invisíveis. Com essa circulação constante, a mitologia romana se torna cada vez mais complexa e integrada. Deuses não agem isoladamente. Cada ação gera repercussão em outro domínio. Mas nem todo movimento cria apenas ordem. Há forças que emergem do fogo criador, capazes de construir maravilhas e, ao mesmo tempo, produzir destruição irreversível. É nesse ponto que a mitologia volta seu olhar para a forja divina e para o preço do progresso. Se Vesta guarda o fogo que preserva e Mercúrio acelera o movimento, Vulcano domina o fogo que transforma. Na mitologia romana, ele não é apenas o artesão dos deuses, mas a personificação do progresso técnico com todas as suas contradições. O fogo de Vulcano molda metais, constrói armas, ergue ferramentas e possibilita avanços que ampliam o poder humano e divino. Ao mesmo tempo, esse mesmo fogo carrega o potencial de devastação. O mito deixa claro que criar é sempre arriscado e que toda inovação cobra um preço. Vulcano trabalha afastado do centro ordenado da cidade e do céu luminoso de Júpiter. Seu domínio é subterrâneo, abafado e perigoso. A forja
É um espaço onde a matéria é submetida à violência controlada para adquirir nova forma. Essa imagem traduz a visão romana do progresso. Nada nasce pronto, nada surge sem esforço e nada se transforma sem dor. Cada espada forjada, cada muralha erguida e cada instrumento criado resulta de calor extremo, pressão e risco constante de perda. As armas divinas produzidas por Vulcano não são símbolos de glória, mas de responsabilidade. Uma arma poderosa altera o equilíbrio do mundo. O mito ensina que quem empunha aquilo que foi forjado pelo fogo deve arcar com suas consequências. A técnica, quando mal utilizada, não apenas falha, mas destrói. Roma aprende por meio de Vulcano que o avanço tecnológico não é neutro. Ele amplia tanto a capacidade de proteger quanto a de aniquilar. Vulcano também representa o trabalhador invisível. Diferente de deuses que governam ou inspiram, ele cria nos bastidores. Seu corpo marcado e sua distância do ideal de beleza revelam um valor profundo da mitologia romana. O resultado importa mais do que a aparência. O mundo funciona porque alguém trabalha longe do olhar público, suportando o peso do esforço contínuo. O mito dignifica essa função, mostrando que o poder visível depende do labor oculto. Há ainda um aspecto inquietante em Vulcano. O fogo que constrói cidades também provoca incêndios, erupções e colapsos. A natureza, quando aquecida além do limite, responde com violência. O mito conecta Vulcano às forças internas da Terra, lembrando que o progresso humano interage com potências que não podem ser totalmente controladas. Ignorar esses limites é convidar à catástrofe. Para os romanos, a lição é clara: avançar é necessário, mas exige prudência. A técnica deve servir à ordem, não substituí-la. Armas devem proteger a cidade, não alimentar ambições pessoais desmedidas. Obras devem fortalecer a coletividade, não desafiar os limites naturais. Vulcano não condena o progresso, mas expõe sua ambiguidade. Com ele, a mitologia romana reconhece que a civilização se constrói entre o fogo que aquece e o fogo que consome. Criar é um ato perigoso, mas indispensável. A partir dessa consciência, Roma aprende a respeitar a técnica como instrumento poderoso e a temer seus excessos. E enquanto o fogo transforma a matéria, outro poder começa a se destacar, não pelo calor ou pela força, mas pela palavra que antecipa, pela visão que revela e pelo presságio que obriga a escolhas irreversíveis. Quando Apolo se estabelece na mitologia romana, o universo ganha uma nova forma de controle. Não se trata de força física, nem de autoridade política, nem de técnica. Trata-se do conhecimento antecipado. Apolo governa a profecia, os presságios e a interpretação dos sinais que vêm dos deuses. Ele não impede ações, mas revela consequências. E esse poder, para os romanos, é tão temido quanto respeitado, porque saber o futuro não oferece paz, oferece responsabilidade. A profecia romana não é um anúncio claro e reconfortante. Ela é ambígua, fragmentada e frequentemente assustadora. Apolo raramente diz exatamente o que acontecerá. Ele indica tendências, perigos e caminhos possíveis. Cabe aos homens interpretar, decidir e agir. O mito ensina que ignorar um presságio é imprudência, mas interpretá-lo mal pode ser ainda pior. O conhecimento antecipado não elimina o erro, apenas o torna mais pesado. Apolo também está ligado à ordem mental e à clareza racional. Ele governa a harmonia, a medida correta e o equilíbrio entre extremos. Essa associação reforça a ideia de que a profecia não é delírio, mas leitura precisa de uma ordem maior. O oráculo não cria o destino, apenas o revela. O destino já existe, e o medo nasce da consciência de que ele se aproxima. Na mitologia romana, governantes e heróis recorrem aos oráculos antes de decisões cruciais. Declarar guerra, fundar cidades, atravessar mares ou quebrar alianças exige sinal divino. Apolo se torna, assim, mediador entre ambição humana e limite imposto pelo destino. Ele não impede o avanço, mas cobra cautela. O mito transforma a consulta ao oráculo em ato de humildade. Reconhecer que nem tudo está sob controle é condição para agir corretamente. Há, porém, um paradoxo constante.
Conhecer o futuro frequentemente provoca tentativas de evitá-lo, e essas tentativas acabam contribuindo para que ele se cumpra. A mitologia romana utiliza Apolo para explorar esse ciclo trágico. O medo do que foi anunciado leva a escolhas apressadas, rupturas e sacrifícios que tornam a profecia realidade. O destino não é vencido, mas confirmado. Apolo também se associa à purificação. Depois de grandes crises, guerras ou calamidades, rituais ligados a ele buscam restaurar equilíbrio e afastar a contaminação simbólica do erro. O mito reconhece que decisões mal interpretadas deixam marcas. O passado não pode ser apagado, mas pode ser purificado por meio de ritos que reorganizam a relação entre homens e deuses. Para Roma, Apolo ensina que o conhecimento é um fardo. Ver além do presente exige coragem para assumir consequências. A profecia não salva, ela orienta. Ignorá-la é arrogância. Submeter-se a ela cegamente é covardia. O equilíbrio está em ouvir, interpretar e agir com disciplina. Nesse ponto, a mitologia romana atinge um nível de complexidade em que o destino não é apenas imposto, mas negociado dentro de limites rígidos. Enquanto Apolo governa a previsão e o medo do futuro, outra divindade surge para desafiar a contenção, dissolver limites e oferecer uma experiência oposta à disciplina romana. Uma força que promete libertação, mas cobra um preço alto quando ultrapassa os limites da ordem. Quando Baco irrompe na mitologia romana, ele não chega como fundador, legislador ou protetor da cidade. Ele chega como ruptura. Baco representa o êxtase, a dissolução temporária das hierarquias, a suspensão das regras e a promessa de libertação emocional. Em um sistema construído sobre disciplina, dever e contenção, essa força é imediatamente percebida como ambígua. O mito não nega o fascínio do êxtase, mas expõe seu risco. Onde Baco passa, a ordem treme. O culto báquico oferece algo raro no universo romano, a possibilidade de esquecer o peso do dever. A música, a dança, o vinho e a experiência coletiva criam um estado em que o indivíduo se dissolve no grupo. As fronteiras sociais enfraquecem, o medo diminui e a dor parece distante. Para uma sociedade marcada por guerra, trabalho duro e vigilância constante, essa promessa exerce enorme atração. O mito reconhece essa necessidade humana de escape, mas não a romantiza. O problema surge quando o êxtase deixa de ser ritualizado e passa a dominar a vida cotidiana. A mitologia romana trata esse ponto com extremo cuidado. O excesso não é apenas moralmente questionável, ele é politicamente perigoso. Um povo que abandona a disciplina perde coesão. Uma cidade entregue ao transe se torna vulnerável. O mito de Baco revela o medo profundo de que a liberdade sem limite destrua aquilo que levou gerações para ser construído. Por isso, Roma transforma o êxtase em questão de ordem pública. O culto não é eliminado, mas controlado, regulado e vigiado. A mensagem mítica é clara. O prazer pode existir desde que subordinado à ordem maior. A embriaguez ritual é tolerada quando tem tempo, espaço e função definidos. Fora disso, ela se torna ameaça. O mito ensina que nem toda libertação é saudável e que a ausência total de regras produz caos, não liberdade. Baco também expõe uma tensão fundamental da mitologia romana. Enquanto outras divindades reforçam o autocontrole, ele revela aquilo que se esconde sob a superfície: desejo, medo, dor acumulada e vontade de ruptura. O êxtase não cria esses impulsos, apenas os revela. Punir Baco sem compreendê-lo seria negar a própria natureza humana. Por isso, o mito não o demoniza por completo. Ele o enquadra. A punição associada aos excessos báquicos não é vingança divina, mas consequência social. Comunidades que se entregam ao transe contínuo perdem rumo. Famílias se desestruturam e juramentos são esquecidos. O mito reforça a ideia central da tradição romana. Toda força precisa de limite. Até mesmo o prazer exige contenção para não se transformar em ameaça coletiva. Com Baco, a mitologia romana reconhece que a ordem não se sustenta apenas pela repressão. Ela precisa administrar o excesso,
canalizar a emoção e permitir válvulas de escape controladas. O êxtase existe, mas não governa. Ele entra e sai, como um fogo breve, para que o centro permaneça intacto. É a partir dessa maturidade simbólica que Roma consolida seu panteão, organizando os deuses em funções claras, múltiplas e adaptáveis às necessidades do mundo real. À medida que a mitologia romana amadurece, ela abandona a ideia de deuses fixos, imutáveis e limitados a um único papel. Em seu lugar, surge um sistema flexível, funcional e profundamente pragmático. Os 12 deuses maiores não são figuras rígidas presas a uma única narrativa. Cada um deles pode assumir múltiplos aspectos conforme o local, o momento histórico e a necessidade específica da comunidade. Essa multiplicidade não é contradição, é método. O romano não pergunta quem o Deus é em essência, mas como ele atua naquela circunstância. Essa lógica se manifesta nos epítetos, nomes adicionais que qualificam uma divindade, segundo sua função imediata. Um mesmo Deus pode proteger a cidade em um contexto, garantir colheitas em outro e punir transgressões em um terceiro. Ao mudar o epíteto, muda-se o foco do poder invocado. Isso permite uma relação extremamente precisa com o sagrado. O mito se adapta à realidade, em vez de tentar moldar a realidade ao mito. Esse sistema torna a religião romana altamente operacional. Quando a cidade enfrenta guerra, invoca-se o aspecto guerreiro. Em tempos de crise interna, busca-se o aspecto protetor. Em momentos de fundação, ativa-se o aspecto fundador. O mesmo Deus responde a diferentes demandas sem perder legitimidade. Essa maleabilidade explica como Roma consegue absorver cultos estrangeiros, integrar tradições locais e ainda manter uma identidade religiosa coerente. O panteão não se fragmenta, ele se expande. A existência de múltiplos aspectos também reflete a visão romana do mundo como algo complexo e contextual. Nenhuma força atua sempre da mesma maneira. O céu pode proteger ou punir. A terra pode nutrir ou negar alimento. A guerra pode defender ou destruir. Ao permitir que os deuses assumam faces distintas, a mitologia reconhece que a realidade não é simples. Governar exige adaptação constante, e o sagrado acompanha essa exigência. Essa lógica evita conflitos teológicos profundos. Quando duas comunidades veneram o mesmo Deus de formas diferentes, não há necessariamente disputa. Cada culto responde a uma necessidade local. O mito não impõe uniformidade absoluta, mas estabelece um núcleo comum que se manifesta de formas variadas. Essa característica será essencial para a expansão romana, permitindo que o império se estenda sem destruir completamente as crenças existentes. Os 12 deuses maiores, portanto, não formam apenas um conjunto simbólico, mas um sistema administrativo do sagrado. Cada função divina corresponde a uma necessidade humana concreta. A mitologia romana deixa claro que o divino existe para sustentar a ordem do mundo, não para confundir. Quando surgem novas situações, surgem novos epítetos. O Deus permanece, a função se ajusta. Ao estruturar seu panteão dessa forma, Roma constrói uma religião que acompanha a vida real em toda a sua complexidade. O mito não se fossiliza. Ele se move, se adapta e responde. Essa capacidade de transformação que permite à mitologia romana sobreviver por séculos, mantendo relevância mesmo em um mundo em constante mudança. E enquanto os grandes deuses se reorganizam em múltiplas funções, o sagrado continua pulsando nos lugares mais íntimos e silenciosos da vida romana, dentro das casas, das mesas e das memórias familiares. Enquanto os grandes deuses organizam o céu, a cidade e o destino coletivo, a mitologia romana nunca perde de vista um princípio fundamental. Nenhuma ordem pública sobrevive se o lar estiver em ruínas. É dentro da casa que o sagrado se enraiza de forma mais profunda e constante. Lares e penates não governam guerras, não lançam raios e não anunciam profecias, mas sustentam aquilo que torna todas essas coisas possíveis: a continuidade da família, a transmissão da memória e a estabilidade cotidiana.
O mito ensina que Roma começa na soleira da porta. Os lares são espíritos protetores, ligados ao espaço doméstico e aos antepassados da família. Eles não pertencem ao passado distante, mas à presença contínua daqueles que vieram antes. Cada casa abriga seus lares como guardiões invisíveis, observando a vida diária, protegendo os membros da família e mantendo viva a ligação entre gerações. Honrar os lares significa reconhecer que ninguém vive sozinho e que toda a existência é herdeira de escolhas antigas. O mito transforma a memória em proteção. Os penates, por sua vez, estão ligados ao alimento, à despensa e à sobrevivência material. Eles garantem que a comida chegue à mesa, que a família atravesse períodos difíceis e que o lar permaneça funcional. Comer não é apenas um ato biológico, mas um gesto sagrado. A refeição compartilhada reforça laços, reafirma pertencimento e mantém o equilíbrio interno da casa. A mitologia romana ensina que a fome não é apenas ausência de comida, mas sinal de ruptura espiritual. Essas divindades domésticas revelam uma característica essencial da religião romana. O sagrado não está separado da rotina. Ele se manifesta nos gestos repetidos, nos rituais simples e na atenção constante aos detalhes. Acender o fogo, preparar a refeição, guardar alimentos e respeitar a casa são atos religiosos. Não há oposição entre vida espiritual e vida prática. O mito dissolve essa fronteira e ensina que o cotidiano é o verdadeiro campo do sagrado. A casa romana funciona como microcosmo da cidade. Assim como Roma precisa manter seus rituais públicos para sobreviver, a família precisa manter seus ritos domésticos para permanecer íntegra. Quando esses ritos são negligenciados, a desordem começa de dentro para fora. Conflitos familiares, perdas e instabilidade são vistos como sinais de que algo foi esquecido. O mito reforça a ideia de que grandes colapsos raramente começam com invasões externas. Eles começam com a quebra silenciosa da continuidade interna. Lares e penates também garantem a ligação entre vivos e mortos. Os antepassados não desaparecem, eles permanecem presentes como referência e proteção. Essa convivência constante com a memória cria uma sociedade profundamente orientada pelo passado. Decisões são tomadas considerando não apenas o presente, mas o impacto sobre aqueles que virão depois. A mitologia transforma a família em guardiã do tempo. Ao colocar o sagrado dentro da casa, Roma constrói uma religião que não depende apenas de templos monumentais ou sacerdotes especializados. Cada pai de família se torna responsável por manter o equilíbrio espiritual de seu lar. O poder religioso é descentralizado, cotidiano e permanente. Isso cria uma cultura de responsabilidade contínua, onde ninguém pode delegar totalmente sua relação com o sagrado. Com lares e penates, a mitologia romana afirma que a cidade só permanece forte enquanto suas casas estiverem em ordem. O império pode se expandir, os deuses podem ser invocados em grandes rituais públicos, mas tudo isso perde sentido se o lar se desfaz. É nesse espaço íntimo, silencioso e repetitivo que o mito se mantém vivo, preparando o terreno para uma relação ainda mais direta e inquietante com aqueles que já partiram, mas nunca deixaram completamente o mundo dos vivos. Para os romanos, a morte nunca significou ausência completa. Ela era uma transição perigosa, um estado intermediário que exigia cuidado constante por parte dos vivos. A mitologia romana não trata os mortos apenas como lembrança respeitosa, mas como presença ativa, capaz de proteger ou ameaçar. Os manes e os lemures representam essa fronteira instável entre o que foi e o que ainda insiste em permanecer. O mito ensina que ignorar os mortos é convidar o caos para dentro da casa e da cidade. Os manes são as almas dos antepassados corretamente honrados. Quando recebem ritos adequados, lembrança constante e respeito tornam-se forças protetoras. Eles não assombram, não punem e não interferem de forma hostil. Pelo contrário, sustentam a continuidade da família, garantindo que a linhagem permaneça forte e que a casa esteja protegida. Honrar os manes é reconhecer que a vida atual depende do sacrifício e da existência daqueles que vieram antes. O mito transforma a memória em escudo.
Já os lemures representam o oposto inquietante. São espíritos de mortos negligenciados, injustiçados ou esquecidos. Eles não encontram repouso e vagam entre os vivos, trazendo medo, doença e desordem. A presença dos lemures revela um dos maiores temores romanos, o retorno do que deveria permanecer enterrado. Esses espíritos não aparecem como punição arbitrária, mas como consequência direta do descuido humano. Quando os ritos falham, o equilíbrio se rompe. A convivência com esses mortos inquietos molda profundamente a mentalidade romana. A morte exige responsabilidade contínua. Enterrar não basta. É preciso lembrar, honrar e repetir rituais específicos para garantir que o morto aceite seu lugar no além. O mito ensina que a fronteira entre vida e morte não se fecha sozinha. Ela precisa ser mantida. Cada esquecimento enfraquece essa barreira. Rituais de apaziguamento surgem como ferramentas essenciais para conter o medo. Eles não celebram os mortos, mas os mantêm à distância correta. O objetivo não é trazer o passado de volta, mas garantir que ele permaneça onde deve estar. Essa lógica revela uma relação pragmática com o além. O romano não busca contato emocional com os mortos, ele busca estabilidade. O mito não romantiza a morte, ele a administra. Essa presença constante do além cria uma atmosfera particular na vida romana. A casa não é apenas abrigo dos vivos, mas território compartilhado simbolicamente com os mortos. O silêncio da noite, os ruídos inesperados e os espaços escuros carregam significado. O medo não é irracional, é preventivo. Ele mantém as pessoas atentas aos rituais e às obrigações herdadas. Ao reconhecer os manes e temer os lemures, a mitologia romana estabelece uma ética de cuidado contínuo com a memória. O passado não pode ser abandonado sem consequências. Esquecer é perigoso. Honrar é proteção. Essa lógica prepara o caminho para uma compreensão mais estruturada do além, onde a morte deixa de ser apenas presença difusa e passa a ocupar um lugar definido dentro da ordem do cosmos. É nesse ponto que o submundo romano se organiza como reino próprio, governado por leis tão implacáveis quanto as da superfície. Quando a mitologia romana organiza o mundo dos mortos como um reino definido, ela elimina qualquer ilusão de retorno fácil. O submundo deixa de ser apenas um espaço difuso, habitado por sombras inquietas, e passa a funcionar como domínio regido por leis próprias, tão rígidas quanto as da cidade dos vivos. Plutão governa esse território não como tirano cruel, mas como administrador absoluto do fim. Onde ele reina não há apelação, não há negociação e não há segunda chance. Entrar é definitivo. Plutão representa a posse irreversível. Tudo o que cruza seu domínio pertence a ele. Essa ideia carrega um peso psicológico profundo para os romanos. A morte não é apenas separação, é perda total do lugar no mundo dos vivos. O mito ensina que a vida tem valor justamente porque termina, e que desperdiçar o tempo concedido é uma falha grave. O submundo romano não ameaça com torturas constantes, mas com a certeza da estagnação eterna. Nada cresce, nada se transforma, nada retorna. Proserpina ocupa um papel central nessa lógica. Sua descida ao submundo não é fruto de escolha, mas de captura. Ela representa a ruptura abrupta entre dois mundos. Ao ser levada, a terra sente sua ausência. A fertilidade diminui, os ciclos se quebram e a fome se aproxima. O mito conecta diretamente o destino individual ao equilíbrio coletivo. Uma ausência no mundo invisível provoca consequências no mundo visível. Nada acontece isoladamente. O retorno parcial de Proserpina estabelece o ritmo das estações. Sua presença na superfície permite crescimento e abundância. Sua ausência prolongada marca o tempo da escassez. Essa alternância ensina que a vida depende de ciclos de perda e retorno, mas apenas até certo ponto. Diferente de Proserpina, os humanos não retornam. O mito separa claramente o destino dos deuses do destino dos homens. Há exceções divinas, mas a regra humana é a permanência no além. O inferno romano não é descrito como lugar de punição moral universal. Ele é, antes de tudo, lugar de separação. As almas permanecem conforme o destino que lhes coube,
carregando as marcas de sua vida passada. O medo não vem da dor física, mas da impossibilidade de corrigir escolhas. O mito ensina que a justiça não acontece apenas depois da morte. Ela acontece durante a vida, porque depois não há ajuste possível. Essa visão reforça a ética romana do dever imediato. Não se vive esperando compensação futura. Vive-se cumprindo obrigações no presente. A morte encerra o ciclo de ação. O submundo apenas confirma o que foi construído. Por isso, os ritos funerários são tão importantes. Eles não salvam a alma, mas garantem que a passagem seja correta, que o morto encontre seu lugar e que o equilíbrio entre mundos seja mantido. Com Plutão e Proserpina, a mitologia romana transforma a morte em estrutura. O além deixa de ser mistério absoluto e passa a integrar a ordem do cosmos. Vida, morte, agricultura e tempo tornam-se inseparáveis. O mundo segue adiante porque aceita perder. E é a partir dessa aceitação dura, sem ilusões de retorno, que Roma começa a construir suas narrativas heróicas mais profundas, projetando no passado mítico figuras que atravessam a morte simbólica para preparar o nascimento da própria cidade. Antes mesmo de Roma existir como cidade, a mitologia romana já havia transformado a península em território sagrado. O solo italiano não surge como espaço vazio esperando fundação, mas como cenário marcado por passagens heróicas, provas de força e feitos que antecedem qualquer construção urbana. Entre essas figuras, Hércules ocupa lugar central. Sua presença não serve apenas para contar uma história de bravura, mas para legitimar a terra, explicar cultos antigos e preparar simbolicamente o nascimento de Roma. Hércules aparece na Itália como viajante, não como governante. Ele cruza regiões, enfrenta perigos e deixa marcas. Cada passo seu transforma a paisagem em memória. Locais onde ele luta, descansa ou vence monstros tornam-se pontos sagrados, associados a rituais e narrativas transmitidas por gerações. O mito ensina que a terra foi testada antes de ser habitada. Ela já conheceu o esforço, o sangue e a superação. Roma não nasce em território virgem, mas em solo consagrado pelo sacrifício heróico. A figura de Hércules também representa um ideal que Roma admira e ao mesmo tempo supera. Ele é força individual extrema, capaz de vencer desafios sozinho. O mito reconhece esse valor, mas o desloca para o passado. Hércules prepara o caminho, mas não funda a cidade. Sua função é abrir rotas, eliminar ameaças primordiais e tornar o espaço habitável. A fundação de Roma exigirá algo diferente: organização coletiva, disciplina e aceitação do dever. Assim, o herói solitário dá lugar à comunidade estruturada. Ao inserir Hércules na paisagem italiana, a mitologia romana cria continuidade entre mundos culturais. Ela conecta tradições antigas, absorve narrativas externas e as fixa em território próprio. O herói estrangeiro se torna parte da história local, não como invasor, mas como precursor. Isso reforça a ideia de que Roma cresce incorporando, não apagando. O mito se adapta, se fixa e legitima. Essas histórias também explicam a existência de cultos e ritos que precedem a cidade. Lugares associados a Hércules mantêm práticas religiosas antigas, preservadas mesmo após a fundação de Roma. O mito justifica essa diversidade, mostrando que nem tudo nasce com a cidade. Algumas forças são mais antigas e devem ser respeitadas. Ignorar esses fundamentos seria romper o equilíbrio construído antes mesmo do nascimento romano. A paisagem mitificada ensina que o espaço físico carrega memória. Montanhas, rios, estradas e clareiras não são neutros. Eles testemunharam feitos que moldaram a ordem futura. O romano aprende a caminhar sobre uma terra carregada de significado. Cada deslocamento é também travessia simbólica pelo passado. Com Hércules, a mitologia romana estabelece um princípio essencial. Antes da cidade, houve prova. Antes da lei, houve força. Antes da ordem, houve enfrentamento. Esse passado heróico não é modelo a ser repetido, mas fundamento a ser reconhecido. É a partir dessa base que surge a figura que fará a ponte definitiva entre o mundo destruído de Troia e o mundo ainda inexistente de Roma, carregando nos ombros não apenas um pai,
mas o peso inteiro do destino. Com Enéas, a mitologia romana atinge seu núcleo moral mais profundo. Ele não é apresentado como o herói que busca glória, vingança ou reconhecimento pessoal. Enéas é o homem que sobrevive quando tudo o que ama foi destruído. Sua história começa na ruína total. A queda de Troia não é apenas derrota militar, é colapso de mundo, de memória, de identidade. Diante desse cenário, Enéas não reage com fúria cega, nem com desejo de reconstruir o passado. Ele aceita a tarefa mais difícil de todas: partir. A fuga de Enéas não é covardia, é obediência. Enquanto outros heróis lutam até o fim por honra pessoal, ele carrega nos ombros o pai envelhecido, conduz o filho pela mão e leva consigo os símbolos sagrados do lar. Esse gesto resume toda a ética romana. O herói verdadeiro não é o que morre lutando, mas o que preserva o futuro mesmo ao custo do presente. Enéas abandona sua cidade não porque quer, mas porque deve. O mito deixa claro que o destino coletivo exige sacrifícios íntimos. A missão de Enéas não é clara nem confortável. Ele não sabe exatamente onde chegará, apenas que deve seguir. Oráculos indicam caminhos, sinais surgem e desaparecem, perdas se acumulam. A jornada é longa, marcada por naufrágios, mortes e renúncias sucessivas. Cada parada reforça a mesma lição. Não há retorno possível. O passado está encerrado. A obediência ao destino exige desapego constante. Enéas personifica a virtude romana por excelência: suportar. Ele não questiona o sentido último de sua missão, mesmo quando ela lhe custa amigos, segurança e felicidade. O mito não o recompensa com alegria imediata. Pelo contrário, cada avanço parece cobrar algo em troca. Essa estrutura narrativa ensina que cumprir o dever raramente traz satisfação pessoal. A grandeza romana nasce do sofrimento aceito, não do prazer conquistado. O herói também vive em tensão permanente entre desejo e obrigação. Ele sente medo, tristeza e amor, mas não permite que esses sentimentos determinem suas escolhas finais. A mitologia romana não nega a emoção humana, mas a subordina à missão. Enéas chora, hesita e sofre, mas segue. Essa diferença o separa dos heróis impulsivos e o transforma em modelo moral, não em ícone de bravura espetacular. A jornada de Enéas também conecta mundos. Ele carrega a herança troiana, atravessa territórios estrangeiros e se dirige a uma terra ainda não conhecida. Ele é ponte entre civilizações. Roma, por meio dele, se apresenta como sucessora legítima de uma tradição antiga, não como ruptura caótica. O mito legitima o futuro romano, ancorando-o em um passado heróico e sacrificial. Ao final dessa etapa da narrativa, fica claro que Enéas não vive para si. Ele existe para que outros existam. Seu nome não é lembrado por conquistas pessoais, mas por ter aceitado um destino que sangra. A mitologia romana afirma, com isso, que o verdadeiro fundador não é aquele que desfruta da cidade, mas aquele que sofre para que ela possa nascer. E é justamente quando a missão parece encontrar algum alívio que o destino impõe a Enéas sua prova mais dolorosa, transformando o amor em ferida histórica e o sentimento em arma política. O encontro entre Enéas e Dido representa um dos momentos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais devastadores da mitologia romana. Depois de perdas sucessivas, fadiga extrema e incerteza constante, Enéas encontra em Dido algo que não buscava mais: abrigo emocional. Dido não é apenas rainha, é sobrevivente. Ela também perdeu sua cidade, também carregou seu povo através do perigo e também construiu algo novo a partir da ruína. O reconhecimento entre os dois é imediato. Pela primeira vez desde a queda de Troia, Enéas vislumbra a possibilidade de descanso. O amor que surge entre eles não é apresentado como erro moral. Ele é compreensível, quase inevitável. Ambos representam líderes marcados pela perda, tentando reconstruir sentido em um mundo que já os feriu profundamente. Dido oferece estabilidade, poder compartilhado e um futuro concreto. Enéas encontra nela aquilo que sua missão sempre lhe negou: a chance de viver para si. É justamente por isso que esse amor se torna tão perigoso dentro da lógica romana.
O destino, porém, não se comove. A missão de Enéas não permite permanência. Os sinais retornam, os deuses lembram, e a ordem maior se impõe. Enéas compreende que, se ficar, trairá tudo aquilo que carrega nos ombros: o futuro de seu povo, a promessa feita aos deuses e o sacrifício de todos que morreram para que ele chegasse até ali. A partida não é escolha livre, é imposição do destino. Ainda assim, o mito deixa claro que obedecer não elimina a culpa. A ruptura com Dido não é apenas pessoal, é simbólica. Ao partir, Enéas transforma o amor em ferida aberta. Dido não é derrotada em batalha, mas abandonada pela lógica impessoal do destino. Sua dor não encontra reparação. Ela representa tudo aquilo que a fundação de Roma exige destruir: laços imediatos, afetos presentes e soluções fáceis. O mito não suaviza essa consequência, pelo contrário, ele a amplia. A maldição simbólica que emerge dessa ruptura transforma a tragédia individual em memória coletiva. O sofrimento de Dido deixa de ser apenas drama amoroso e se converte em explicação mítica para conflitos futuros. O amor frustrado se transforma em rivalidade histórica. A mitologia romana ensina que decisões fundadoras carregam custos que atravessam gerações. A cidade que nasce do dever também herda inimigos criados pelo sacrifício. Esse episódio revela um traço central da mentalidade romana. O destino não é justo, ele é necessário. A obediência não garante inocência moral, apenas continuidade histórica. Enéas cumpre sua missão, mas não sai ileso. A grandeza romana nasce manchada por perdas que nunca serão totalmente reparadas. O mito reconhece essa sombra e a incorpora à identidade da cidade. Dido permanece como lembrança incômoda. Ela representa o caminho que poderia ter sido seguido, mas não foi. Sua dor funciona como advertência permanente de que toda fundação envolve exclusão, ruptura e sofrimento alheio. Roma, ao narrar esse mito, não tenta apagar essa ferida. Ela a transforma em memória estruturante. Com a partida definitiva de Enéas, o amor deixa de ser possibilidade e se torna passado irreversível. O herói segue adiante mais endurecido, mais solitário e ainda mais comprometido com sua missão. A jornada agora se aproxima do fim, mas o preço pago cobra nova escalada de violência. Ao tocar finalmente a terra prometida, Enéas não encontra paz, mas desconfiança, presságios e uma guerra que, dentro da lógica mítica, parece inevitável. Quando Enéas finalmente alcança o Lácio, a promessa do destino parece ao alcance das mãos. No entanto, a mitologia romana deixa claro que o cumprimento de uma missão não acontece sem resistência. A terra prometida não é vazia nem passiva. Ela possui reis, alianças antigas, memórias próprias e um equilíbrio delicado que a chegada de estrangeiros ameaça romper. O mito ensina que nenhum nascimento histórico ocorre sem dor. Fundar é deslocar, e deslocar gera conflito. Os primeiros contatos são marcados por ambiguidade. Há hospitalidade e abertura, mas também desconfiança. Presságios se multiplicam, sinais contraditórios surgem e os deuses parecem falar em vozes sobrepostas. Cada interpretação puxa para um lado. A terra aceita Enéas, mas não sem custo. A mitologia transforma esse momento em lição política. Alianças iniciais nunca são definitivas. Elas precisam ser testadas. O casamento surge como instrumento central de integração. Unir linhagens significa unir destinos. No entanto, aquilo que para alguns representa estabilidade, para outros representa ameaça. A promessa de união provoca ressentimento, ciúme e medo de perda de poder. O mito mostra que a política do casamento, tão cara à mentalidade romana, pode tanto construir quanto destruir. Quando interesses colidem, o pacto se desfaz. Os presságios tornam-se mais sombrios. A guerra não aparece como escolha voluntária, mas como consequência inevitável de forças que se alinham. Honra, orgulho, alianças quebradas e sinais divinos empurram os lados para o confronto. A mitologia romana insiste em um ponto fundamental. A guerra que funda não é desejada, mas aceita. Ela surge quando não há mais espaço para conciliação, sem ruptura da ordem maior. Enéas, mais uma vez,
não luta por prazer nem por glória. Ele luta porque a permanência exige defesa. O herói carrega o peso de saber que cada morte aproxima o futuro que lhe foi prometido, mas também o distancia da inocência que jamais terá de volta. O mito reforça a ética romana de que a violência fundadora é sempre trágica, mesmo quando necessária. O conflito no Lácio transforma o destino em realidade sangrenta. A terra que acolhe também resiste. A vitória não apaga o sofrimento causado, apenas o inscreve na memória. Roma, desde seu nascimento simbólico, aprende que sua existência está ligada à capacidade de vencer conflitos que nunca são totalmente justos. Com a guerra consumada, o mito encerra a jornada de Enéas e transfere o foco para uma nova geração. A missão foi cumprida, mas o mundo que nasce dela ainda é frágil. A fundação definitiva exigirá outro tipo de sacrifício, mais íntimo e ainda mais brutal. É nesse ponto que a mitologia se volta para dois irmãos, cujo destino selará para sempre a relação entre fronteira, sangue e cidade. A mitologia romana atinge seu ponto mais brutal e revelador na história de Rômulo e Remo. Se Enéas representa o sacrifício silencioso em nome do futuro, os gêmeos encarnam a violência direta que transforma a promessa em cidade concreta. Aqui o mito não fala mais de jornadas longas ou de destinos anunciados pelos deuses, mas de sangue derramado no próprio ato de fundar. Roma nasce marcada por um crime, e a tradição romana jamais tenta esconder esse fato. Pelo contrário, ela o assume como verdade estrutural. O nascimento dos irmãos já carrega tensão. Eles surgem como ameaça política antes mesmo de existir como indivíduos. A tentativa de eliminá-los não é motivada por ódio pessoal, mas por medo do futuro. O mito ensina que o poder teme aquilo que ainda não se realizou. O abandono das crianças à própria sorte não é apenas crueldade, é tentativa de apagar uma possibilidade histórica. Roma aprende desde seu mito fundador que sobreviver significa escapar da eliminação antes mesmo de ser reconhecida. O resgate dos gêmeos não ocorre por intervenção gloriosa, mas por acaso simbólico. A sobrevivência fora da cidade, longe da ordem humana, reforça a ideia de que a fundação de Roma nasce na fronteira entre civilização e natureza. Eles crescem sem leis, sem estruturas políticas, guiados apenas pela força, pela convivência direta e pela luta diária. Esse período forma o caráter que mais tarde será projetado sobre a cidade: resistência, autonomia e desconfiança permanente. O retorno à origem marca a virada decisiva. Ao descobrirem sua identidade, os irmãos não buscam reconciliação com o passado, mas tomada de lugar. A disputa que se inicia não é apenas entre dois indivíduos, mas entre duas visões de ordem. Onde estabelecer a cidade, quem governa, quem interpreta os sinais divinos. O mito deixa claro que Roma não nasce de consenso, ela nasce de conflito interno. A decisão é submetida aos presságios, mas nem mesmo os sinais dos deuses conseguem evitar o choque. O crime que se segue não é apresentado como acidente, nem como descontrole momentâneo. Ele é consequência direta da disputa por fronteira. Cruzar o limite estabelecido é ato de desafio absoluto. Ao matar o próprio irmão, Rômulo afirma que a cidade está acima do sangue, da família e da vida individual. Essa é a lição mais dura da mitologia romana. O assassinato não é celebrado, mas aceito como preço. Roma se funda sobre uma perda irreparável, e essa perda passa a fazer parte de sua identidade. O mito ensina que toda cidade tem um limite sagrado, e que violá-lo traz consequências definitivas. A fronteira urbana não é apenas geográfica, é moral. Ela separa o que pertence à ordem do que ameaça dissolvê-la. Rômulo não emerge como herói puro, mas como figura ambígua. Ele funda, organiza e governa, mas carrega a marca do crime original. A cidade que nasce sob seu comando herda essa ambiguidade. Roma será grande, disciplinada e poderosa, mas jamais inocente. Sua história começa com sangue derramado entre irmãos, e essa memória funciona como aviso permanente de que a ordem exige vigilância constante. Com Rômulo e Remo, a mitologia romana declara algo fundamental: nenhuma fundação é limpa. Toda origem envolve exclusão, violência e perda.
Roma não se constrói sobre a harmonia ideal, mas sobre a capacidade de impor limites, mesmo quando isso exige romper os laços mais profundos. A cidade agora existe, mas ainda não é um povo completo. Para sobreviver, ela precisará crescer incorporando o outro à força, transformando o choque em identidade coletiva. É nesse ponto que surge um dos mitos mais reveladores da autopercepção romana. Depois da fundação marcada pelo sangue, Roma enfrenta um problema imediato e existencial. A cidade existe, mas não pode se perpetuar. Não há famílias suficientes, não há descendência, não há futuro garantido. A mitologia romana não suaviza essa crise. Ela a expõe de forma direta e desconfortável. A solução encontrada não nasce de diplomacia plena, mas de violência calculada. O episódio das mulheres sabinas revela como Roma se enxerga como povo que surge do choque, não da pureza. O rapto das mulheres não é apresentado como ato de desejo individual descontrolado, mas como estratégia coletiva. A narrativa mítica insiste em mostrar que o gesto não visa humilhação gratuita, mas integração forçada. Essa distinção não absolve a violência, mas a enquadra dentro da lógica dura da sobrevivência. Roma aprende, desde seu nascimento, que crescer significa impor vínculos quando a conciliação falha. O mito não justifica moralmente o ato, mas o reconhece como fundacional. A reação é imediata. Pais, irmãos e noivos avançam contra Roma para recuperar o que foi tomado. A guerra que se segue não é apenas confronto militar, é disputa por identidade. De um lado, comunidades antigas tentando preservar sua integridade. Do outro, uma cidade jovem tentando garantir continuidade. O mito transforma esse conflito em símbolo da tensão permanente entre tradição e fundação. O momento decisivo ocorre quando as próprias mulheres interrompem a batalha. Elas já não pertencem apenas ao passado, mas também ao presente que se formou à força. Entre duas lealdades incompatíveis, elas escolhem a sobrevivência coletiva. Esse gesto encerra o conflito e cria algo novo. Um povo que nasce da fusão violenta, não da homogeneidade. A mitologia romana atribui às mulheres o papel de mediadoras entre sangue derramado e futuro possível. Esse episódio revela uma característica central da identidade romana. Roma não se define como povo puro, mas como mistura. Ela incorpora o outro, mesmo quando isso exige conflito. O mito ensina que a unidade romana não é natural, é construída. Ela resulta de negociações duras, perdas irreversíveis e concessões forçadas. A paz que surge não apaga a violência inicial, mas a transforma em base de algo maior. As mulheres sabinas simbolizam a passagem do conflito para a ordem. Elas não negam o passado, mas o reorientam. Ao fazê-lo, garantem que a cidade não permaneça prisioneira de sua origem violenta. O mito reconhece que a continuidade só é possível quando alguém aceita carregar o peso da mediação, mesmo sem justiça plena. Com essa fusão forçada, Roma deixa de ser apenas uma fortaleza recém-fundada e se transforma em corpo social mais amplo. O povo nasce do choque entre diferentes, e essa origem marca para sempre a forma como Roma se vê. Uma cidade que cresce absorvendo, não eliminando. Agora, com um povo em formação, surge a necessidade de estruturar o poder, organizar ritos, interpretar sinais e transformar violência fundadora em governo legítimo. É nesse ponto que a mitologia se volta para os reis, os augúrios e a administração do sagrado. Com a cidade formada e o povo constituído pela fusão violenta, Roma precisa enfrentar um desafio ainda maior: transformar força em governo legítimo. A mitologia romana trata esse momento com extremo cuidado, porque sabe que mandar não é o mesmo que governar. O poder, para ser aceito, precisa parecer autorizado pelo sagrado. É nesse ponto que surgem os reis de Roma, figuras que não governam apenas pela espada, mas pela capacidade de ler sinais, respeitar ritos e manter a ordem entre deuses e homens. Os reis míticos não são apresentados como tiranos absolutos nem como líderes escolhidos ao acaso. Cada um encarna uma função necessária para a sobrevivência da cidade. Há o fundador, o legislador, o organizador religioso, o construtor, o guerreiro.
A mitologia distribui essas funções ao longo dos reinados, para ensinar que nenhum governante concentra todas as virtudes. O poder é sempre incompleto e depende da continuidade institucional. Os augúrios ocupam um lugar central nesse sistema. Nenhuma decisão importante pode ser tomada sem observar os sinais do céu. Voos de aves, fenômenos naturais e presságios inesperados são interpretados como manifestações da vontade divina. Ignorar esses sinais não é apenas imprudência política, é sacrilégio. O mito ensina que governar é, antes de tudo, interpretar corretamente. A autoridade não vem apenas da força, mas da capacidade de alinhar ação humana e ordem cósmica. Os ritos públicos surgem como ferramenta de legitimação permanente. Fundar templos, estabelecer calendários, organizar festivais e definir funções sacerdotais são atos tão importantes quanto vencer guerras. A mitologia romana mostra que o governo não se sustenta apenas pela repressão, mas pela repetição ritual que cria estabilidade. Cada rito reforça a ideia de que a cidade continua sob proteção divina. Esses reis também revelam a fragilidade do poder. Quando um governante ignora sinais, viola ritos ou age por orgulho pessoal, a cidade sofre. O mito associa más decisões a desastres coletivos, reforçando a noção de consequência. A autoridade que não respeita o sagrado perde legitimidade, mesmo que ainda detenha força militar. Essa lição será fundamental para a mentalidade política romana posterior. Ao narrar o período dos reis, a mitologia não busca registrar história factual, mas estabelecer princípios. Governar significa administrar o sagrado, ouvir sinais, respeitar limites e aceitar que o poder humano é sempre condicionado. Roma aprende que a estabilidade depende mais da observância ritual do que da vontade individual. Com isso, o mito prepara o terreno para algo ainda mais sofisticado: o uso consciente das narrativas divinas como instrumento de identidade, expansão e controle simbólico. No estágio final da mitologia romana, os deuses deixam de ser apenas forças explicativas do mundo e passam a atuar como linguagem política. O mito não desaparece com o crescimento da cidade. Ele se refina, se organiza e se torna ferramenta consciente de poder. Roma aprende a contar histórias sobre si mesma para justificar o que faz, o que conquista e o que exige de seus cidadãos. A mitologia se transforma em discurso oficial. Os deuses passam a legitimar famílias, linhagens e instituições. A origem divina deixa de ser apenas narrativa religiosa e se torna argumento de autoridade. Governar não é apenas exercer função administrativa, mas encarnar um destino superior. O mito cria continuidade entre passado heróico, presente político e futuro prometido. Essa construção simbólica sustenta a obediência e dá sentido ao sacrifício coletivo. Festivais, imagens, templos e ritos públicos reforçam diariamente essa narrativa. O cidadão romano não apenas ouve histórias, ele as vive. A cidade inteira se transforma em palco simbólico, onde o mito é constantemente reencenado. O sagrado se infiltra na arquitetura, no calendário e na memória coletiva. A mitologia deixa de ser apenas contada e passa a ser vista, repetida e internalizada. O império encontra no mito sua linguagem mais eficaz. Conquistar territórios deixa de ser apenas expansão militar e passa a ser cumprimento de destino. Integrar povos diferentes não significa apagar suas crenças, mas reorganizá-las dentro da ordem romana. O panteão flexível permite absorver divindades locais, reinterpretá-las e vinculá-las à autoridade central. O mito se torna instrumento de integração e controle. A família continua no centro dessa lógica. Lares, penates e ancestrais são conectados às grandes narrativas públicas. O cidadão entende que servir à cidade é extensão do dever doméstico. O império não se impõe apenas pela força, mas pela sensação de pertencimento a algo maior, antigo e inevitável. A mitologia fornece essa sensação de continuidade absoluta. Ao final desse processo, a mitologia romana não é apenas religião nem apenas tradição. Ela é sistema de pensamento, ferramenta política e estrutura emocional. Ela explica o mundo, organiza a cidade e legitima o poder. Mesmo quando as crenças mudam,
sua lógica permanece. O mito romano sobrevive porque não promete felicidade, mas ordem. Não promete salvação individual, mas permanência coletiva. Assim, a história da mitologia romana se fecha como começou, não como fantasia distante, mas como fundamento de uma civilização que acreditava que existir era cumprir, obedecer e sustentar algo maior do que si mesmo. É por isso que essas histórias continuam vivas. Não porque são belas, mas porque explicam como uma cidade aprendeu a transformar destino em domínio e memória em poder. Mesmo séculos depois do fim de Roma, como poder político, sua lógica mítica continua presente. A ideia de dever acima do desejo, de sacrifício coletivo, de legitimidade construída por tradição e de poder sustentado por narrativa, ainda molda instituições, discursos e símbolos modernos. Roma entendeu cedo que quem controla a história que explica o mundo, controla também a forma como as pessoas aceitam viver nele. Ao transformar deuses em funções, mitos em ferramentas e memória em autoridade, a mitologia romana criou algo maior do que religião. Criou uma mentalidade, uma forma de olhar para a vida sem ilusões excessivas, mas também sem caos absoluto. Entre o fogo que nunca pode apagar e a guerra que precisa acontecer, Roma escolheu existir sustentando a ordem, mesmo quando isso exigia perdas irreparáveis. É por isso que essas histórias atravessaram milênios, não porque falam de deuses distantes, mas porque falam de escolhas humanas reais, feitas sob pressão, medo e responsabilidade. A mitologia romana permanece viva porque descreve com clareza rara o preço de construir algo que dura. Mesmo quando os templos ruíram e os nomes dos deuses deixaram de ser invocados publicamente, a lógica da mitologia romana não desapareceu. Ela apenas mudou de linguagem. O que antes era expresso por Júpiter, Juno ou Marte passou a ser articulado por instituições, leis, símbolos nacionais e discursos de autoridade. O mito romano não sobreviveu porque seus deuses eram adorados, mas porque sua estrutura mental continuou funcional. A ideia de dever acima do desejo permanece no centro de estados modernos, exércitos, sistemas jurídicos e narrativas nacionais. A noção de que a ordem precisa ser mantida mesmo à custa do indivíduo, que o sacrifício pessoal pode ser exigido em nome de algo maior e que a legitimidade nasce da continuidade histórica, é herança direta do pensamento mítico romano. Roma ensinou que poder não se sustenta apenas pela força, mas pela história que o justifica. O conceito de fronteira sagrada reaparece em leis, territórios e símbolos nacionais. A transgressão do limite continua sendo tratada como ameaça existencial. A memória dos fundadores reais ou simbólicos ainda é usada para legitimar decisões presentes. Assim como Rômulo marcou a cidade com sangue, estados modernos frequentemente se ancoram em eventos traumáticos transformados em origem glorificada. A administração do sagrado também persiste, mesmo em sociedades laicas. O que mudou foi o objeto. Onde antes havia ritos, hoje há cerimônias cívicas. Onde havia augúrios, há discursos técnicos e estatísticas. A função, porém, é a mesma: criar a sensação de ordem, inevitabilidade e destino compartilhado. A mitologia romana ensinou que governar é organizar símbolos tanto quanto pessoas. Até o conflito entre disciplina e êxtase continua atual. O medo romano do excesso reaparece em tentativas modernas de controlar massas, emoções coletivas e rupturas sociais. O fascínio por Baco nunca desapareceu, apenas foi deslocado para outras formas de catarse coletiva, sempre acompanhadas de vigilância e repressão quando ameaçam a ordem. Ao final, compreender a mitologia romana é compreender um manual antigo de funcionamento do poder. Não um manual moral, mas estrutural. Roma não prometeu mundos melhores. Prometeu mundos estáveis. E foi essa promessa dura e implacável que permitiu que sua lógica atravessasse séculos, adaptando-se a novas crenças, novos nomes e novas formas de autoridade. A mitologia romana termina oficialmente quando deixa de ser chamada de mitologia, mas sua engrenagem continua girando silenciosa por trás de instituições narrativas e escolhas coletivas.
Entender esses mitos não é olhar para trás, é reconhecer os alicerces invisíveis sobre os quais o presente ainda caminha. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.